Podem sentar um pouquinho. Tem muita gente na porta lá que não conseguiu entrar. Se apertar um pouquinho, talvez cabe mais alguém pelos lados aqui, talvez. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vidimos et venimos, adorarei eu. Com estas palavras, os magos chegaram a Jerusalém, mostrando a sua disponibilidade e o seu cuidado. Vimos a sua estrela, tomamos conhecimento, então partimos. Fizemos uma viagem até aqui em Jerusalém e viemos adorá-lo. A narração da Epifania de Jesus, que é a manifestação da glória dele, no caso que nos ocupa hoje, aos gentios. Jesus veio primeiro para os judeus, e aí vieram os anjos e anunciaram aos pastores, e depois, mas Jesus veio para todos os homens. E o anúncio aos gentios é feito através de uma estrela. Alguns dizem que é uma conjunção de planetas que houve 7 anos antes de Cristo. E os magos então vão a Jerusalém, e vemos aí a viagem deles, segundo a tradição, cada um de um lugar. Depois, alguns outros dizem que eram sacerdotes persas, é possível, e vão a Jerusalém, e vemos lá Herodes, que fica perturbado. Vemos os sacerdotes e os escribas que indicam o caminho, e vemos eles tomarem o caminho e irem a Belém, e lá encontram Jesus com Maria, e prostrando-se o adoram e oferecem aí os seus presentes. O que podemos aprender deste fato? Que é para nós importante, porque naqueles magos ali estávamos nós, que não somos judeus. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então peguemos aí 3 personagens e vamos ver com qual deles nós podemos nos identificar. Primeiro personagem aí é Herodes. Herodes era uma figura muito polêmica, muito interesseiro. Era filho de Antípater, ou Antipas, como alguns traduzem, e ele, já aos 25 anos, o pai dele era também rei, aos 25 anos, ele já começa a trabalhar para o pai, para destruir toda a resistência que houvesse lá na Palestina. Sabemos que a Palestina estava dominada pelos romanos. E Herodes, esse Herodes de hoje é o Herodes Magno, o Herodes o Grande, ele já começa assim, uma sede de poder, se articular de diversas formas, para ir destruindo todas as resistências que houvesse contra ele, se aproveitando de várias articulações, com mentiras, com assassinatos, e vai destruindo toda a resistência para tomar o poder. E depois, com a influência, sobretudo com Marco Antônio, ele consegue o poder lá, e pelos romanos é colocado como o rei dos judeus, o rei de Israel. Ele não era judeu, era indumeu, portanto os judeus não gostavam dele, porque ele não era da raça judaica, e por isso não gostavam dele, mas ele queria agradar todo mundo, foi um grande construtor, construiu cidades para agradar os judeus, construiu um grande templo de Jerusalém, segundo a tradição maior ou com mais opulência do que o templo de Salomão, e ele ia governando, mas era um homem muito sanguinário, e por causa do poder que ele tinha, ele ia destruindo todas as resistências, matando.
mandou matar o cunhado afogado, por exemplo, de uma esposa que para ele era o encanto dele, a Mariane. Depois ele manda matar a própria esposa, achando que ela estava de complô, ou para impedir que ela fizesse qualquer coisa contra ele. Mandou matar 2 filhos. E assim ele ia destruindo tudo aquilo que pudesse ser sombra, ou ele imaginasse que fosse para ele alguma sombra contra relação ao seu poder. Morreu bem velho e mandou que no dia da morte dele matasse grandes chefes do povo, porque sabia que o povo não iria chorar por ele, chorasse então durante a morte dele por outros motivos. Então era a maldade que tinha, mas toda essa maldade era fruto da sua sede de poder. E o poder para ele era tudo. Vivia para o poder, tinha que mandar. Esse era Herodes, o Magno. É esse Herodes que recebe os magos em Jerusalém. Porque Jerusalém fica toda perturbada quando chegam os magos? Porque todo mundo sabia que já estavam chegando os tempos de vir o Redentor, ou de vir o Messias. As profecias de Daniel já estavam se realizando. E agora? Depois o povo fica também naquela perturbação, porque Herodes não era o rei legítimo, era um rei imposto, e que se mantinha na força do seu poder, se mantinha no poder pela violência e pela maldade, pela dominação. Tentava agradar, mas se houvesse qualquer dissensão, ele matava, inclusive dentro da sua casa. O povo sabia disso, sabia dessa sede de poder dele. O povo fica perturbado porque sabia que Herodes não era o rei legítimo. Está chegando o rei. E como o povo, em geral, esperava que esse Messias fosse o rei de Israel e que viesse trazer a Israel, o esplendor dos tempos de Davi e Salomão, fica toda apavorada. Herodes também se perturba, sabia da sua ilegitimidade e sabia que qualquer sombra contra ele, ele iria destruir. Aí nós entendemos quando ele secretamente chama os magos, secretamente, porque já estava se articulando para mandar matar o menino. Secretamente, tudo é feito no secreto. O complô contra Jesus vai sendo feito secretamente. Durante toda a vida de Jesus, os judeus vão fazer também complôs contra ele secretamente. Depois que para decidirem a morte de Jesus, foi tudo feito secretamente. E na morte de Jesus aproveita um traidor para isso. Esse segredo que Herodes faz já era fruto também do que já havia no Antigo Testamento, daquilo que era chamado dos porões do templo, em que havia grupos que articulavam secretamente. E isso existiu sempre e hoje fica muito claro. São os Herodes que secretamente vai inquirir dos magos onde nasceu o menino. Mas Herodes também representam aqueles orgulhosos, aqueles que querem ter uma vida espiritual baseada no seu orgulho, no seu egoísmo, como tem na sua própria vaidade. E disso nós temos que ter muito cuidado, senão nós, que muitas vezes olhamos o defeito dos outros, não olhamos os nossos defeitos e não procuramos nos corrigir. Queremos uma religião do nosso gosto, não daquilo que Deus quer. E tentamos inventar coisas na própria vida de fé para justificar nosso orgulho e a nossa vaidade. Então temos que ter um cuidado, porque disso nós terminamos rejeitando nosso Senhor e a sua igreja. E diante de todos os problemas que nós vemos no dia a dia, nós nos esquecemos de que temos que cuidar da nossa vida espiritual
E a vida espiritual é baseada na humildade, que é a base de todas as virtudes. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos ou dos julgamentos que fazemos. Temos que cuidar, porque nós também seremos julgados por Deus. Por isso, como Herodes orgulhoso, que tinha a sua sede de poder, e quando tinha qualquer sombra contra ele, ele procurava destruir, nós também, por falta de humildade, não aceitamos críticas ou correções, não aceitamos de que estamos errados muitas vezes, e procuramos sempre nos desculpar ou destruir a reputação daqueles que pensam diferente de nós. Cuidado com isso, para não sermos também como Herodes e terminamos trabalhando contra a igreja, porque qualquer um que comete um pecado termina trabalhando contra a igreja pelo seu escândalo. Cuidemos disso. O segundo grupo foi o grupo dos sacerdotes e escribas. Herodes chama esse grupo de sacerdotes e escribas, e a gente nota aí que já havia uma certa proximidade. Depois ele procura destruir o principal dos sacerdotes lá, mas havia uma proximidade e eles eram coniventes com Herodes. Isso é interessante, estudando a vida de Herodes Magno, a gente vê isso. Havia uma certa conivência e tudo que Herodes fazia, os sacerdotes ficavam calados e eram coniventes, e foi exatamente essa conivência, lá desde o início, que foi deixando que Herodes fosse crescendo a chegasse ao ponto que chegou. E Herodes então consulta aqueles sacerdotes e escribas. Os escribas eram os chamados doutores da lei, conheciam muito bem a lei. Onde nasceria o menino? E eles falam claramente onde nasceria o Messias. Em Belém, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor das cidades de Judá, porque de ti nascerá aquele que governará as nações. É lá. Eles apontaram o caminho. Eles disseram onde era. Mas foram, por acaso, sabendo que tinha chegado o tempo, foram em busca, uma vez que já viram um sinal claro. Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. E o fato de ver um astro novo, poderemos entender assim, em linguagem da época, já era um vaticínio de que haveria um rei e de que mudariam as coisas, de que começaria uma nova era pelo menos essa a crença. E era verdade. Eles sabiam que aqueles magos não estavam de brincadeira. Para fazerem uma viagem daquele tamanho, enfrentando todas aquelas dificuldades, e eram sábios, eram homens que conheciam muito bem, conheciam bem. O próprio Aristóteles já falava deles, muitos filósofos até se inspiravam neles. Eram homens sábios, conhecedores das coisas, e não estavam ali brincando. Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Os sacerdotes e escribas viram isso, ouviram aquele séquito, toda aquela caravana chegando, e eles disseram: lá vai nascer. Mas eles não se moveram, não foram atrás. Deveriam ter ido, não foram atrás. Não foram seguir o caminho de Belém, que era tão próximo, cerca de 10 quilômetros talvez, pertíssimo. Poderiam chegar lá. Mas não foram. Não foram por displicência, não foram para ficarem bem com Herodes, não foram também por comodismo, não foram porque não queriam se incomodar, não queriam ficar mal. Para eles interessava mais o seu status de sacerdotes, e não foram. Nós podemos ver isso hoje também. E aqui eu não quero falar de ninguém de fora, mas falar de mim. Nós podemos também ser assim. Conhecemos a doutrina, falamos para todo mundo o que deve ser feito, conhecemos os problemas que existem na nossa vida, os problemas que existem ao nosso redor, conhecemos o que nosso Senhor quer de nós, conhecemos que é Ele o nosso Salvador,
Sabemos que se nós queremos realmente nos salvar e nos santificar, nós temos que ir a seu encontro, nós temos que segui-lo, nós temos que nos colocar a caminho, temos que nos levantar de nosso conforto e irmos a caminho. E irmos a caminho vai exigir para nós lutas, vai exigir também afrontas, vai exigir de nós sacrifícios, mas não estamos dispostos a isso. Apontamos aos outros o que devem fazer para chegarem a Jesus, mas nós não movemos uma palha para que isso aconteça na nossa vida. Eram aqueles sacerdotes. Nós temos que ter o cuidado também, senão isso pode acontecer conosco. Sabemos tudo, conhecemos a doutrina, conhecemos tudo, mas na hora de viver, vivemos numa hipocrisia. Diante dos outros, mostramos o que deve ser feito, mas nós não fazemos. Jesus vai acusar os fariseus disto, e também os sacerdotes do templo, que impunham aos outros tantas obrigações, mas não moviam uma palha com relação a si próprios. Julgavam os outros sempre, filtravam um mosquito, procuravam as mínimas coisas para poder acusar e exigir, mas engoliam um camelo nas suas vidas. Temos que ter o cuidado para não cairmos também nessa inércia com relação à nossa vida espiritual, para não cairmos nessa hipocrisia de querermos mostrar para os outros o caminho, como se nós estivéssemos palmilhando também e nós não seguirmos. Isso é um perigo, e é um grande perigo que há no nosso meio católico. Muita pregação, muita falação e pouca vivência. Muita superficialidade. Anuncia-se tudo, fala-se de tudo na vida da igreja, mas há pouca santidade. O nosso compromisso como cristãos é sermos santos. Esta é a nossa vocação primeira. E é claro que nesse caminho de santidade exige sacrifícios. Exige realmente um caminho, uma peregrinação. Sendo que depende muito de nós, claro, mas sabemos que é a graça de Deus que vai agir. Mas a graça de Deus vai agir e na medida em que nós vamos caminhando, ela vai agindo cada vez mais. É claro que nessa caminhada nós temos quedas, temos fragilidades, temos que nos levantar sempre e seguirmos em frente. Mas não podemos ficar sentados esperando que a nossa perfeição, a nossa santidade fique apenas atrás de um computador ou atrás de um livro. Não. Temos que buscar ser santos. Não vamos seguir o exemplo daqueles sacerdotes que por causa daquela inércia terminaram sendo cúmplices e muitas vezes até articuladores da morte de Cristo. A terceira classe de pessoas, ou terceiros personagens, são os próprios magos, que para nós dão um exemplo extraordinário de alguém que teve o seu encontro com o nosso Senhor, ou melhor, pelo menos, teve a inspiração da graça e viu, é ali, e caminhou. Representam aqueles que estão sempre em busca da verdade. É uma obrigação nossa buscar a verdade. E uma vez encontrando, aderirmos à verdade. Então não podemos ficar numa vida sem esta busca, sem essa adesão à verdade. Hoje existem tantas oportunidades do mundo para nós nos esquecermos de que devemos buscar a verdade. Os prazeres mundanos nos enganam. Nos enganam. A conversa geral, não preciso buscar a verdade, coisa nenhuma. Isso nem me passa pela cabeça. Eu tenho da minha cervejinha, meu churrasco, minha diversão, meu futebol, minha praia, meu bem-estar, meu sítio no fim de semana, meu dinheiro para comprar as coisas que eu gosto, eu sentindo prazer aí, meu time de futebol sendo campeão. Verdade? O que é isto? Para que isto? Quer dizer, o homem chega ao seu estágio mais baixo, como se fosse um irracional, porque a própria razão que lhe foi dada não é utilizada em busca da verdade.
E isso é tão inerente no ser humano, que o homem chega nesse estágio, se rebaixa de tal forma, como se fosse um anestesiado perene. Só que nós temos compromissos com a verdade e temos que buscar. Os magos são esse exemplo para nós. Vimos, contemplamos, eles sabiam certamente das profecias, não eram judeus, mas conheciam como sábios, e essa busca do Senhor do mundo já estava disseminada, esse conhecimento. Depois viram os sinais, é ali, vamos, e tomaram iniciativa. Quantos vão chegando agora e podem se santificar muito mais quando encontram a verdade do que aqueles que muitas vezes desde crianças estão na igreja, mas levam numa indiferença, numa displicência muito grande do conhecimento, da fé, da vida de fé e da prática do dia a dia. Tenhamos cuidado, porque quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Os magos nos dão esse exemplo. Saem, encontraram a verdade, vimos a sua estrela e partiram. E essa partida exigiu deles sacrifícios, zombarias por parte dos outros, certamente, em deixar família, deixar tudo. Os preparativos para a viagem, como eram difíceis, em longas caminhadas, o sol escaldante do dia, o frio terrível da noite, as tempestades de areia nos desertos, mas eles foram, não mediram sacrifícios, e nós medimos sacrifícios para servir a Deus. Se tem que caminhar um pouco mais, se tem que andar uma distância maior, se tem que enfrentar um pouco mais as dificuldades do calor, do frio, da chuva, quantos empecilhos nós colocamos para a nossa vida de prática de fé, mesmo dentro da nossa própria família. Os magos nos dão um exemplo e nos dão na cara: vocês são os moles, vocês têm Cristo nas mãos e vocês fazem isto. Vocês têm aí no meio Jesus e fazem isso com Ele. Eles nos dão na cara. Nós não tínhamos nada, só tínhamos o conhecimento e fomos atrás, e fomos adiante, e chegamos lá, nos prostramos e adoramos. E vocês têm Jesus, vocês têm o Rei, podem recebê-lo na Eucaristia, podem se prostrar diante deles e o adorarem também, podem tê-lo consigo durante a vida, no dia a dia, inspirando e dando graças para tudo que vocês possam fazer, no trabalho, na lida do dia a dia, dando forças, e sendo essa presença de Deus nas nossas vidas. E nós, quanta lição esses magos dão para nós. Por isso eles são para nós fonte de inspiração, mesmo para nosso tempo de hoje. Mesmo nesse tempo. Chegaram e prostraram-se e o adoraram. Prostrando-se o adoraram. Como a gente precisava repetir hoje, no tempo em que muita gente na igreja não quer que as pessoas comunguem de joelhos, e prostrando-se adoraram. Como tínhamos que repetir isso? É claro que tem problemas, não, obrigado, porque o adorar começa aqui dentro, mas eu digo do ponto de vista de alguns que perseguem aqueles que querem, num ato de humildade, e que deve ser ato de humildade, e não de querer se mostrar para os outros, porque aí seria vaidade. Os judeus, os soldados também se prostraram diante de Jesus para debocharem dele, não nesse sentido, mas os magos prostraram-se e o adoraram, e ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Os santos padres viram nisso, no ouro a caridade, no incenso a oração, e na mirra o sacrifício. No ouro, porque reconheceram nele o Rei; no incenso, reconheceram nele o Deus; e a mirra, reconheceram nele o homem, e homem de dor. Olhemos o exemplo desses magos
Tiremos de nós os Herodes que por acaso tenho dentro de nosso peito, a falsidade daqueles sacerdotes e a sua displicência e o seu querer ajeitar as situações e não assumirem o que precisavam. Tiremos isso de nós e, como os magos, vamos a Jesus com piedade, com sacrifício, mas prostremos e adoremos a Ele e ofereçamos nossos dons com toda a prudência e todo o cuidado, para não perdermos isto, porque eles enganaram Herodes e foram por outro país, por seu país, por outro caminho, porque foram avisados em sonho que não voltassem a Herodes. Mais uma vez eles viram aí a voz de Deus, e Herodes ficou furioso quando foi enganado, e a história nós sabemos depois o que aconteceu. Pensamos, pois, hoje a esses três reis magos, que a igreja deu o nome de Gaspar, Baltazar e Melquior, que intercedam por nós nesses tempos difíceis em que nós nos encontramos na igreja, para que sejamos firmes na nossa fé e na nossa adesão total a Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.